Num lugar de La Mancha, de cujo nome não quero lembrar-me, vivia não há muito um fidalgo, das de lança encabido, adarga antiga, rocim fraco e galgo corredor. E aí galera, beleza? Eu sou o professor Carlos, este é o canal Prof. Carlos Muchachos, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Então o que eu vou fazer hoje? Nós vamos falar aqui sobre a obra Dom Quixote de La Mancha. Mas antes de começar qualquer coisa, clica aqui no botão vermelho se você ainda não me segue, tá? E também ativa o sininho. E se você gostar do vídeo, depois não esquece de curtir no final. Mas antes da gente começar com qualquer coisa, gostaria que você me falasse aí nos comentários se você já leu a obra Dom Quixote, se você leu a obra, você leu em língua espanhola, língua portuguesa ou até mesmo em outro idioma, e quando leu, você leu a obra original ou leu adaptada? Quer dizer, normalmente a adaptada ela é reduzida de outras formas, né? Será que o Dom Quixote ele era louco ou ele era sábio demais? Então a gente pensa, era muita loucura ou um excesso de razão? Essa dualidade é bastante comum, né, das pessoas que analisam, que leem a obra e várias discussões com relação a esse clássico da literatura espanhola. O Miguel de Cervantes, ele nasceu em 1557 e faleceu em 1616. Então, Miguel de Cervantes é o autor desse grande clássico Dom Quixote. A data de lançamento da obra é 1605, né, a sua primeira parte, claro, daí tem a segunda parte, foi em 1615, 10 anos depois, e ela é uma inauguração, é quando a gente comemora aí, é considerado o início do modernismo, né, do romance moderno na literatura mundial. Em português a gente fala o engenhoso fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Como eu tenho essa obra aqui, na verdade, ela está escrito só Dom Quixote. Eu ganhei de presente de uma colega de trabalho, Daniela, que me deu esse livro faz mais ou menos uns 15 anos, um pouco mais, só que essa aqui é escrita em língua portuguesa, né? Quando eu li a primeira vez Dom Quixote, eu li a versão em língua espanhola, mas eu li adaptada, isso há muito tempo, e depois fui ler novamente em língua portuguesa a obra inteira, né? Completa. Em língua espanhola, ele seria El Ingenioso Fidalgo Dom Quixote de La Mancha. Então, para iniciar, antes de qualquer coisa, vou dar uma contextualizada. A gente está falando do personagem, Dom Quixote, que é um senhor de meia idade, né? Aproximadamente aí, talvez... É que é difícil a gente estar pensando numa obra muito antiga, mas hoje seria alguém de terceira idade, né? A gente sabe que é uma época que ninguém chegava no tanto de idade que a gente tem hoje, né? Pessoas com 70, 80 anos, era muito raro. Então a gente pode prever, pensar que ele teria menos idade que isso. Tudo bem, mas é mais ou menos como se fosse hoje algum homem de terceira idade. Legal. Vamos lembrar uma outra coisa. Por mais que você nunca tenha lido Dom Quixote, nunca tenha tido contato com o livro, né, com a obra original, é muito difícil quem nunca tenha ouvido falar. Né? Você já ouviu falar em Dom Quixote em história em quadrinho, ou em algum desenho, algum filme, alguma referência, qual seja a obra Dom Quixote. Ou já tem ouvido falar sobre o Miguel de Cervantes, né? Já ouviu falar sobre o personagem, sobre a luta dele com moinhos de vento, que talvez seja a parte mais conhecida da obra. Quando você tem os moinhos de vento, o Dom Quixote pensa que são gigantes, e ele vai, né, com o seu pangaré, com a sua lança em direção ao moinho de vento, como se fosse lutar contra um gigante, né? O moinho de vento, né, bate nele, a pá do moinho, e ele é jogado longe e quase morre. Essa é uma das, talvez, a cena mais clássica, uma das mais clássicas. Então, ó, por mais que você nunca tenha lido, é difícil não ter ouvido falar nisso, né? E o romance é uma sátira, né? Uma tiração de sarro às novelas de cavalaria. A gente está falando das novelas de cavalaria de um período longo aí da Idade Média, né? De Idade Média, claro, a Idade Média vai de 400 e tanto a 1400 e tanto. A obra foi começada ali a ser produzida mais para o final do século XVII, e como eu falei, né, século XVII, do século XVI, e como eu falei, a primeira parte foi publicada em 1605 e a segunda parte em 1615. Então ela faz uma sátira, uma tiração dessas novelas de cavalaria. Por quê? Porque as novelas de cavalaria você tinha lá o herói, né, um herói perfeito, lindo, maravilhoso, gentil, educado, inteligente, um cara correto, né, com os princípios e valores éticos, exemplar. Ele lá lutava contra gigantes, lutava contra exército, ganhava várias batalhas e sempre tinha uma amada, né? Uma donzela, alguém que amava, que aí ele ia libertá-la em um
calabouço, em algum castelo do inimigo, do mal, ou ia procurar essa donzela para poder socorrê-la. Então a obra Dom Quixote é uma tiração de sarro disso, mas não somente isso, mas ela traz isso de maneira bastante humorada, mas também vários trechos que ela é bem dramática. Então Dom Quixote, ele é um cavaleiro andante, né? É considerado o cavaleiro andante da triste figura. Quem chamou ele assim foi o seu fiel escudeiro Sancho Panza, né? Sancho Panza, porque esse Sancho Panza era um vizinho do Dom Quixote, morava próximo, né? Ele precisava de ter alguém para acompanhá-lo, né? Para ser o seu escudeiro, o seu fiel escudeiro, no caso. E ele chamou o Sancho porque o Sancho era alguém bastante inocente, uma figura muito humilde, mas também ele era alguém de princípio, alguém que tinha valores assim que seriam considerados importantes para estar ao lado de um cavaleiro como Dom Quixote. E também, além de tudo isso, o Sancho Panza, ele tinha, além de ser bastante bondoso, ele era bastante ingênuo. Então, assim, o Dom Quixote falou que se ele seguisse todas essas histórias, né, fosse atrás da justiça, né, porque o Dom Quixote ele ia atrás de justiça, ele queria lutar a favor daqueles que eram injustiçados, e aí o Sancho Panza foi junto dele e ele prometeu para o Sancho que se ele conseguisse, né, até o final e vencer a sua batalha e conseguir liberar sua donzela, ele daria algumas terras para o Sancho para que o Sancho pudesse morar e fazer as suas plantações, pudesse viver nessas terras. Então, o Dom Quixote é uma paródia, a gente pode dizer que é uma paródia bem humorada, né, misturando bastante drama, né, tragicomédia, né, o drama misturado ali com a comédia, tragicômico, e ela faz essa sátira, então, às novelas de cavalaria, dividida nessas duas partes. Ao todo, são 126 capítulos, né, é uma obra bastante extensa. E é claro, né, a gente está falando de um cavaleiro, né, ele precisaria de um cavalo. Como é que o Dom Quixote, né, o personagem, se virou? Ele pegou um pangaré que ele tinha, né, um cavalo. O que seria um pangaré? Um cavalinho magro, né, um cavalinho fraco. Inclusive ele deu o nome de Rocinante, porque Rocin significa cavalo fraco, seria um pangaré, cavalo meio pequeno, magro, né, nesse sentido. E aí, como que era a armadura dele, né? A armadura do Dom Quixote, ele pegou latas, né? Utensílios que ele tinha em casa, na casa da família ali, e também uma armadura velha que ele tinha, ele montou ali, usou o que ele podia, e aí fez ali a sua armadura, né? Porque todo soldado tem que ter uma armadura também. E por mais que a obra seja uma ficção, né? Porque a gente está falando de literatura nada mais é do que você criar, né? No caso, como é um romance, né? Um romance tratando aí uma ficção, claro. Então não é que nem um conto que é uma narrativa curta, o romance é uma narrativa longa. E ela está sempre se tendo uma base na própria realidade, né? Então, por mais que seja uma invenção, ela tem base nessa realidade. Quem é mais realista, quem traz muitas vezes, por mais que seja ingênuo e assim, não perceba muito esse mundo do que passa na cabeça do Dom Quixote, é o Sancho Panza, que às vezes traz ele para a realidade. E só que, ao mesmo tempo que o Sancho tenta trazer o Dom Quixote para a realidade, Dom Quixote quer trazer ele como se fosse um mundo real. O mundo real seria esse mundo das fantasias, o mundo da cavalaria mesmo. E essas peripécias, essas histórias do Dom Quixote se passam em 3 lugares. La Mancha, que é a cidade, por isso que é Dom Quixote de La Mancha. Aragão, que é uma região da Espanha, né? A gente fala Aragão. E também a outra é Catalunha, a região da Catalunha, que é lá onde a gente tem Barcelona, né, que seria mais o lado nordeste ali da Espanha. Então é interessante, né, o Dom Quixote junto com o Sancho, chega uma parte, ele tá ali olhando para os moinhos, ele diz, ali tem um gigante, esse gigante precisa ser destruído, né, porque ele é a representação do mal, ele vai destruir a nossa sociedade. E o Dom Quixote, então, com o seu pangaré, vai em direção a esse moinho de vento, leva uma porrada e é jogado longe. Aí ele cai, ele tá todo machucado, caído, quando o Sancho chega para ele, dizendo que eles eram moinhos de vento, o Dom Quixote responde, não, Sancho, você está enganado. Na verdade, ele era gigante, mas um feiticeiro transformou-o em moinhos de vento, para que acreditassem que eu fosse louco. Uma dessas partes mais loucas do Dom Quixote é quando tem um monte de ovelhas, assim, e tem alguns pastores, né? Tem um pessoal ali cuidando das ovelhas. O Dom Quixote vai em direção a elas com a sua lança e começa a bater nas ovelhas.
Só que ele pensa que é um exército. Aquelas ovelhas representam o exército do inimigo. Só que o que acontece? É claro, os donos das ovelhas, o pessoal que está pastando ali junto com as ovelhas, vem o Dom Quixote batendo nelas e enche ele de porrada, né? Então ele fica novamente ele todo machucado. Essas coisas que acontecem na história, do Dom Quixote lutar contra moinho, lutar contra as ovelhas, achando que são monstros gigantes, isso é claro que os boatos que correm começam a tirar sarro, né? Que ele é um louco, ele é senil, ele está doente. Então tem aqueles que sentem pena dele e aqueles que só zombam, né? Tiram sarro na cara dura mesmo. Uma das partes mais belas tem uma personagem chamada Marcela, que ela é tida como a mulher mais bela da região, uma mulher linda que vários homens a desejam. E tem um dos personagens que está completamente apaixonado por ela, e como ela rejeita ele, né, essa coisa daí seria, a gente pode pensar lá no romantismo, no ultra-romantismo, o desejo a ela é tão grande que ele se suicida, já que ela não quer. E o que acontece? Como ela é mulher, né, em várias histórias a gente está acostumado a ver como se a mulher fosse culpada de tudo, né? E o que acontece? Como ele se suicida, a sociedade ali começa a julgar que a culpa é dela. Ele morre por causa de culpa dela. E ela fala, mas ela faz um discurso muito bonito, dizendo que ela tem direito a não querer ficar com ninguém. Ela é uma mulher independente. Inclusive, ela tem um local onde ela pasta, onde ela cuida de algumas terras, que não é comum a mulher fazer isso, mas ela faz. E ela é criticada, né, por toda a sociedade, não só pelos homens, por muitas mulheres também, porque estão acostumadas àquele padrão, né, que os homens seguem um jeito de ser, os homens que têm que trabalhar na terra ali, pastando, né, ser os pastores dos seus animais, e ela não poderia rejeitar os homens, ela deveria casar com alguém, só que ela disse que não, ela quer ser independente. E o único que fica do lado dela é o Dom Quixote. E por que existe esse personagem Dom Quixote, né? Como é que tudo isso começou? Tipo, o Dom Quixote, ele tá pobre, tá triste, desiludido, melancólico, tá em casa. O que ele resolve fazer? Ele começa a ler os romances de cavalaria. Com isso, ele enlouquece. Ele entra nessas histórias e começa a acreditar que essas histórias realmente são reais, que ele faz parte disso. E ele conhece uma mulher que mora ali, uma lavadeira, trabalha, ele até não necessariamente sente alguma atração por ela, né? Mas ele resolve usá-la, né, que é a mulher que ele mais conhece, que ele tem mais contato, que não seja da sua própria família, né? Ele usa ela, cria dentro dessa história que ela seria a Dulcinea de Toboso. E a mesma coisa, né? Mesma coisa que o Dom Quixote. Se ele é o Dom Quixote de La Mancha, é porque ele é da cidade de La Mancha, né? Escreve com CH. Se ela é a Dulcinea de Toboso, ela é da cidade de Toboso também. Então essa relação de chamar, né, de o nome da cidade. O Miguel de Cervantes, estão falando um pouco sobre o autor, ele luta numa batalha chamada Lepanto. Essa batalha fez ele ficar muito famoso ali na Espanha, inclusive na Áustria. O rei da Áustria condecora ele com uma carta e ele recebe 3 medalhas. O Miguel de Cervantes ficou ali considerado um herói de guerra e ele retoma para casa. Então ele está indo em direção à Espanha, só que acontece algo que ele é sequestrado por um grupo de piratas. Então ele é sequestrado para que a sua família pague com tudo que tenha, todo o dinheiro que tenha para que ele seja liberto. Então ele passa 5 anos desaparecido. Quando ele volta para casa, a família está muito pobre. Ele chega triste, melancólico, desesperado pela pobreza absoluta, cai numa depressão, fica algum tempo depressivo, mas lendo muito romance, escrevendo, né, lendo e escrevendo muita coisa. Daí que ele resolve, foi um momento que ele começa a ter a ideia de escrever um romance que trata das novelas de cavalaria, mas pegando os heróis e desmistificando, né? Essa figura de herói, de mostrar um cavaleiro maravilhoso, lindo, esbelto, que tem uma mulher linda, todos olham para ele como um herói, como salvador da pátria, como um grande homem, né? Com grandes conquistas. Ele resolve usar sua própria história, mas desmistificar isso e fazer uma sátira a essas novelas de cavalaria que traziam então toda essa ideia de herói, né? Que ele queria mostrar esse outro lado, né? Mostrar provavelmente mais próximo da realidade, mas para isso ele cria um personagem louco. O personagem, assim como ele, está triste, está melancólico, está desmotivado, está depressivo, e aí resolve entrar nesse mundo fantasioso
e ao mesmo tempo que ele trata esse drama de uma maneira muito complexa, ele também faz essa crítica, né, de maneira bastante metafórica, mas mostrando essa sátira muito bem escrita, né, e até de difícil leitura muitas vezes. Onde estás, minha senhora, que te não dói o meu mal? Ou não sabes, senhora, ou és falsa e desleal? E como o próprio Dom Quixote fala, um cavaleiro sem uma dama é como se fosse o corpo sem a sua alma. A obra Dom Quixote é uma obra revolucionária, né? Ela fala de justiça, fala de você ajudar os mais necessitados. Por que será que o ouro, a riqueza, vai para um grupo de pessoas que muitas vezes não lutam para isso, não merecem, né, essas riquezas, ao invés de ser distribuída para toda a população? Então essa ideia é bastante revolucionária e a obra traz vários contextos e várias críticas a vários momentos da história. Ali, claro, que a gente está falando, se tratando mais especificamente alguns momentos da Idade Média, e a gente pensar que a Idade Média dura ali aproximadamente 1000 anos, né? Então a obra, de maneira humorada e de maneira dramática e bastante crítica, ela faz essa relação a alguns contextos também. Mas é isso aí, galera. Então, se você já leu a obra, comenta aqui pra mim. Me diga aqui se você já leu a obra completa em português ou espanhol, se você já viu filmes que tratam desse contexto, desenhos, vídeos, anime, o que seja. E não esquece de curtir, mandar para quem você sabe que gostaria de assistir esse vídeo. Clica aqui no botão vermelho e ativa o sininho. E na descrição, então, eu vou deixar aqui a minha página do Face e o meu Instagram. Valeu, galera. Até mais. Abração.